Sempre fui atraído pelo mistério que envolve lugares abandonados. Para muitos, são apenas ruínas, mas para mim, esses locais são portais para o passado, repletos de histórias não contadas. A fotografia se tornou minha maneira de eternizar essas histórias, capturando a essência do que restou. Naquela noite, um vento frio soprou pelas ruas de Tóquio, enquanto eu me preparava para mais uma exploração. Tinha ouvido falar de uma antiga fábrica escondida nas profundezas de uma floresta, nos arredores da cidade. Diziam que o lugar estava abandonado há décadas, depois de um incêndio devastador que tomou várias vidas. Para mim, isso só aumentava o fascínio do local. Saí de casa com minha câmera e uma lanterna, como de costume, e segui em direção à floresta. À medida que avançava, a cidade foi ficando para trás e o silêncio da noite tomou conta. A escuridão parecia engolir o caminho à minha frente, com apenas a luz da lua para guiar meus passos. As árvores se fechavam ao redor, seus galhos retorcidos parecendo mãos que tentavam me alcançar. O cheiro de terra úmida misturado com o aroma das folhas secas permeava o ar, enquanto o som distante de uma coruja era o único ruído que quebrava o silêncio. Quando finalmente avistei a fábrica, senti um calafrio percorrer minha espinha. A estrutura estava parcialmente escondida pelas sombras das árvores, com suas paredes de tijolos quebrados cobertas por trepadeiras que se agarravam como se quisessem sufocar o lugar. As janelas estavam vazias, como olhos negros observando o vazio. A lua iluminava apenas parte da fachada, lançando sombras que dançavam de maneira inquietante. Aproximei-me lentamente, sentindo o piso úmido ceder sob meus pés. A entrada estava entreaberta e um cheiro de queimado ainda pairava no ar, mesmo após tantos anos. Dentro da fábrica, o ar era pesado, carregado com a poeira de décadas. As vigas de metal enferrujado gemiam com o vento que entrava pelas janelas quebradas, e o som ecoava por toda a estrutura, como um lamento distante. Acendi a lanterna, seu feixe de luz cortando a escuridão. Comecei a explorar, meus passos ecoando pelo chão de concreto enquanto fotografava o que restava da fábrica. Máquinas antigas estavam espalhadas por todo o local, cobertas de ferrugem e poeira. As sombras se estendiam pelas paredes e pisos, criando formas que pareciam se mover na penumbra. Enquanto caminhava mais fundo na fábrica, senti uma mudança no ar. O frio ficou mais intenso, não o tipo de frio que se sente em uma noite qualquer, mas algo que parecia emanar das próprias paredes. Minha respiração saía em nuvens visíveis, e cada inalação trazia um cheiro de metal oxidado e algo mais. Algo azedo, quase como sangue seco. Continuei tirando fotos, tentando ignorar a sensação crescente de que estava sendo observado. O peso da escuridão ao meu redor parecia se intensificar, e o silêncio era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. De repente, a luz da lanterna piscou e se apagou. Fiquei parado, engolido pela escuridão, o silêncio se tornando ensurdecedor. Eu estava completamente sozinho, ou pelo menos era o que eu pensava. Com a lanterna apagada, o desespero começou a tomar conta de mim. A escuridão ao meu redor era absoluta, e eu não conseguia ver nem minhas próprias mãos. Tentei controlar minha respiração, lembrando a mim mesmo que era apenas um problema técnico que eu podia resolver. Tremendo, abri a lanterna e mexi nas baterias,
esperando que fosse apenas um mau contato. Quando a luz finalmente voltou, o feixe de luz parecia mais fraco, mas funcionava. Suspirei aliviado, mas não pude deixar de notar que o ambiente ao meu redor parecia diferente. As sombras que antes pareciam inofensivas, agora pareciam mais densas, como se estivessem se movendo por conta própria. O frio persistente parecia apertar ainda mais, como se a própria fábrica estivesse tentando me expulsar. Decidi continuar tirando fotos, mais para me acalmar do que por qualquer outra razão. Em um impulso, virei e tirei uma foto no corredor que acabara de atravessar, como se quisesse capturar o que estava me deixando tão desconfortável. O flash iluminou brevemente o espaço, revelando as mesmas sombras e escombros, mas por algum motivo eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava ali, me observando. Prossegui com minha exploração, mas a inquietação não me deixava. Meus sentidos estavam todos alertas, como se meu corpo soubesse algo que minha mente ainda não tinha percebido. O vento que entrava pelas janelas quebradas parecia carregar sussurros, mas quando eu parava para escutar, tudo o que ouvia era o som do meu próprio coração batendo acelerado. Enquanto caminhava pelos corredores, senti algo atrás de mim. Era uma sensação sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Parei de repente e me virei, apontando a lanterna na direção do corredor vazio. Não havia nada, apenas a escuridão que parecia se mover, mas nunca o suficiente para formar algo concreto. Meu instinto me dizia que eu precisava sair dali, mas minha curiosidade era mais forte. Finalmente terminei de explorar a fábrica, com a sensação de estar sendo observado ainda grudada em mim como uma segunda pele. O caminho de volta pela floresta foi mais rápido, mas a escuridão e o silêncio continuavam a me incomodar. Não conseguia me livrar da ideia de que algo estava me seguindo, mas sempre que me virava, não havia nada. Ao chegar em casa, meu alívio foi imediato. Tranquei a porta, desliguei todas as luzes e fui direto para o meu pequeno laboratório de revelação. Estava ansioso para ver o que havia capturado, mas também apreensivo. A sensação persistente de que algo estava errado não me deixava. Talvez fosse apenas o cansaço, ou talvez fosse o ambiente da fábrica, mas eu não conseguia ignorar. Comecei a revelar as fotos uma a uma. As primeiras eram exatamente o que eu esperava. Máquinas antigas cobertas de ferrugem, paredes desmoronando, janelas quebradas deixando a luz da lua entrar em feixes. Mas, conforme avançava, notei algo estranho. Uma das fotos mostrava uma figura indistinta, quase como uma mancha na parede. A princípio, pensei que fosse apenas uma imperfeição na película, mas então percebi que a mancha parecia ter uma forma humanoide. Meu coração começou a bater mais rápido. Continuei a revelar as fotos, e a cada nova imagem, a figura parecia estar mais próxima, mais definida. Era como se estivesse se movendo nas sombras, se aproximando de mim. O rosto era distorcido, os traços indistinguíveis, mas havia algo naqueles olhos, 2 pontos negros e vazios, que me paralisou. Na última foto, a figura estava tão próxima que parecia quase sair da imagem, mas então desapareceu. Nas fotos seguintes não havia mais nada, apenas o mesmo ambiente escuro e vazio da fábrica. Meu corpo inteiro estava tenso, meus dedos tremiam enquanto segurava as fotos. A sensação de ser observado, que havia começado na fábrica, agora era inegável. Eu estava sendo observado, e a pior parte era que não sabia por quem ou o quê.
Passei horas olhando para as fotos, tentando entender o que eu havia capturado. A figura era real ou era apenas um truque da luz? Uma ilusão criada pela minha mente já em estado de alerta? Mas quanto mais eu olhava, mais convicto ficava de que o que eu estava vendo era real. Liguei para alguns amigos, fotógrafos também, mas nenhum deles soube me dizer o que poderia ser. A maioria achou que era uma falha no filme, mas uma parte de mim sabia que não era tão simples assim. A figura, mesmo distorcida, parecia real demais, como se estivesse lá comigo, naquele momento. A noite avançou e eu continuei analisando as fotos, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas cada vez que olhava para os olhos vazios da figura, um frio percorria minha espinha e a sensação de ser observado crescia. Finalmente, exausto, decidi que precisava dormir. Deitei na cama, mas o sono não vinha. A cada pequeno ruído, meu corpo se encolhia. Meus olhos abriam, esperando ver a figura das fotos na escuridão do meu quarto. Passei horas assim, até que finalmente o cansaço venceu o medo e eu adormeci. Mas o sono trouxe pesadelos. Sonhei que estava de volta à fábrica, mas desta vez não estava sozinho. Sentia a presença da figura ao meu lado, cada vez mais próxima, até que finalmente a via em pé diante de mim, os olhos negros me encarando. Acordei suando frio, meu coração disparado, e soube que precisava voltar à fábrica. Algo me dizia que eu não havia terminado o que comecei. O amanhecer trouxe um pouco de alívio, mas a sensação de que algo estava errado não me deixou. Preparei-me para voltar à fábrica, desta vez decidido a descobrir o que realmente estava acontecendo. Peguei minha câmera, uma lanterna nova e um pequeno amuleto que minha avó me deu anos atrás, dizendo que me protegeria contra o mal. A caminhada pela floresta durante o dia foi menos assustadora, mas a fábrica ainda emanava uma presença opressora. Ao chegar, notei que nada havia mudado. O lugar ainda estava deserto, coberto de trepadeiras e sombras, mas agora havia algo diferente, uma sensação de expectativa, como se o próprio lugar estivesse esperando por mim. Entrei na fábrica e comecei a explorar novamente, seguindo os mesmos passos da noite anterior. A luz do dia entrava pelas janelas quebradas, mas não trazia conforto. As sombras ainda estavam lá, profundas e ameaçadoras. Continuei tirando fotos, capturando cada detalhe, tentando encontrar algo que explicasse a figura nas imagens. À medida que avançava, senti novamente aquela presença, mas desta vez era mais forte, quase tangível. O frio voltou, se infiltrando em meus ossos. Meu amuleto estava quente contra minha pele, como se estivesse tentando me proteger de algo que eu ainda não conseguia ver. Finalmente cheguei ao corredor onde havia tirado a foto que capturou a figura pela primeira vez. Parei, sentindo o ar ao meu redor ficar pesado. Apontei a câmera e tirei uma foto. O flash iluminou o corredor e por um segundo pensei ter visto algo se mover na escuridão. Quando olhei para a tela da câmera, o sangue gelou em minhas veias. Lá estava ela, a figura mais clara do que nunca, parada no final do corredor. E desta vez estava olhando diretamente para mim. Não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Corri para fora da fábrica, o som dos meus passos ecoando pelas paredes. A floresta parecia se fechar ao meu redor enquanto eu corria de volta para casa, sem nunca olhar para trás. Cheguei em casa ofegante, o coração batendo forte. Tranquei a porta e me sentei no chão, a câmera ainda em minhas mãos trêmulas. Olhei para a última foto
e o que vi confirmou meus piores medos. A figura havia se movido, aproximando-se da câmera a cada flash. Aquela noite começou como qualquer outra. O mar, meu velho companheiro, estava tranquilo durante o pôr do sol, mas logo percebi que algo estava errado. Havia uma umidade pesada no ar, um cheiro metálico que só aparece antes de uma tempestade forte. O céu, que normalmente fica dourado àquela hora, tinha uma cor cinza opaca, como se estivesse sufocando. O vento, antes leve e reconfortante, começou a ficar mais agressivo, soprando em rajadas que cortavam a pele como pequenas navalhas de frio. Mesmo assim, decidi continuar. Passei a vida enfrentando o mar, e tempestades sempre foram parte do meu cotidiano. A água estava agitada, mas o movimento do barco nas ondas ainda era familiar, quase reconfortante. O som da madeira rangendo e o estalar das cordas ao vento sempre me faziam sentir em casa, como se o barco fosse uma extensão do meu corpo. Porém, algo no ar não me deixava relaxar. Havia uma tensão invisível, algo que eu não conseguia definir, mas que mexia com meus sentidos mais primitivos. A tempestade caiu de uma vez. O céu se abriu em relâmpagos e a chuva veio com uma força brutal, martelando o barco, quase como se o oceano estivesse tentando me engolir de volta. As ondas eram altas, escuras e violentas, como se o mar estivesse furioso por eu me aventurar tão longe. A cada movimento, eu tinha que lutar para manter o controle. Foi então que vi. Uma luz verde, fosforescente, emergiu das profundezas. Não era uma luz comum, era sobrenatural. Ela pulsava como se estivesse viva. Nunca vi nada assim em todos os meus anos no mar. O brilho era suave, mas nítido o suficiente para atravessar as águas turbulentas. Parecia que algo estava tentando chamar minha atenção. Algo que vivia nas profundezas mais escuras. O ar ao redor parecia mudar. Ficou mais frio, e cada gota de chuva que caía no meu rosto parecia ainda mais gelada, como se o próprio oceano estivesse se transformando ao toque daquela luz. No meio do caos da tempestade, ouvi meu nome. Kenjiro. A primeira vez foi quase como um sussurro perdido entre as rajadas de vento. Kenjiro veio de novo, mais claro, mas ainda distante, como se estivesse vindo de algum lugar profundo e distante. O som não era natural, não era uma voz humana, era uma mistura de algo antigo, quase místico, algo que pertencia ao oceano e às criaturas que vivem nas profundezas. Eu olhei ao redor, buscando algo, qualquer coisa que explicasse aquilo. Mas não havia nada, apenas a luz verde e o mar agitado. As vozes continuavam, cada vez mais persistentes. A água ao redor do barco parecia vibrar com o som, como se a própria superfície do oceano estivesse viva, transmitindo aquelas palavras diretamente à minha alma. As ondas batiam violentamente contra o casco, mas a luz não sumia e as vozes não paravam. Elas estavam me chamando, e por um momento eu quase considerei seguir. Aquela sensação de ser chamado, de ser puxado para algo além, era aterrorizante. Comecei a remar com todas as minhas forças, tentando fugir da luz. Cada músculo do meu corpo queimava com o esforço. O som das ondas batendo no barco misturava-se com as vozes, criando uma cacofonia ensurdecedora. O cheiro de sal, de madeira molhada e o gosto do mar enchiam meus sentidos, me ancorando à realidade. Mas a luz verde, ela continuava lá,
e as vozes estavam cada vez mais próximas, cada vez mais nítidas. Kenjiro, elas não me deixavam em paz, e por mais que eu tentasse me afastar, a sensação de que algo do fundo do oceano estava me observando, esperando por mim, era quase insuportável. Minhas mãos estavam doloridas de tanto remar. O barco parecia preso por correntes invisíveis, resistindo à minha vontade de ir embora. Era como se as profundezas estivessem tentando me manter ali, como se eu tivesse cruzado algum limite invisível e agora estivesse preso entre o mundo dos vivos e algo mais antigo e incompreensível. Quando finalmente alcancei a costa, minhas pernas tremiam tanto que quase caí ao sair do barco. A chuva ainda caía, mas eu já não me importava. O cheiro de terra molhada e o som das árvores balançando ao vento eram um alívio, algo sólido para me conectar de volta ao mundo real. Eu estava vivo, mas a sensação de ter sido tocado por algo além nunca me deixou. Ao contar minha história aos outros pescadores, eles trocaram olhares pesados, como se já soubessem de algo. Um dos homens mais velhos, que raramente falava, se aproximou e, com um olhar sombrio, me contou sobre a maldição daquela parte do oceano. Havia lendas, ele disse, sobre luzes verdes que apareciam antes que homens fossem levados para o fundo do mar. Homens que jamais voltaram. As vozes, ele falou, eram as almas dos que haviam desaparecido, chamando novos marinheiros para se juntarem a eles nas profundezas. Eu nunca fui um homem supersticioso, mas depois daquela noite, nunca mais voltei àquela parte do mar. Senti que, se fosse, talvez não tivesse a mesma sorte de escapar. O oceano tem segredos que nós, humanos, não fomos feitos para entender, e alguns desses segredos é melhor que permaneçam ocultos. Eu nunca fui de compartilhar muito sobre mim, prefiro ficar na minha, ouvindo. Quando resolvo falar, geralmente é porque a história me marcou de verdade, e o que vou contar agora é uma dessas. Eu sempre tive uma atração pela Deep Web, não por motivos ilegais ou algo assim, mas pela curiosidade de ver o que estava escondido nos cantos mais escuros da internet. Era uma espécie de obsessão silenciosa, uma busca por algo que eu nem sabia definir. Foi em uma dessas noites que tudo aconteceu. Eu estava sozinho no meu apartamento, o som da chuva batendo contra a janela. Eram quase 3 da manhã e, como de costume, eu navegava por fóruns obscuros da Deep Web, esperando encontrar algo novo. A tela do meu computador era a única fonte de luz no quarto, projetando sombras suaves nas paredes. Meus olhos já estavam cansados de tanto ler códigos e postagens inúteis. Foi então que, quase sem querer, me deparei com um link. O título era simples: Live Stream, Abandoned House. Algo nesse título me intrigou. Não havia nenhuma explicação, nenhum comentário, apenas o link. Pensei que poderia ser mais uma transmissão boba, como tantas outras que já vi. Mesmo assim, cliquei. A página carregou lentamente e logo apareceu uma transmissão ao vivo. A câmera estava fixa em um canto de uma casa velha, abandonada pelo tempo. As paredes estavam descascando, com manchas de mofo. O chão rangia sob o peso invisível dos anos e a mobília, o pouco que restava, estava coberta de poeira. A iluminação era fraca, quase inexistente, e as sombras dominavam a sala. No início, nada aconteceu. Fiquei observando a imagem estática, esperando por algum movimento. O silêncio era absoluto.
o que só aumentava a estranheza da situação. Algo naquela casa parecia errado, mas eu não conseguia entender o que era. Fiquei assistindo por longos minutos, esperando algo, qualquer coisa. Foi então que percebi um leve movimento no canto da tela, quase imperceptível. Uma sombra. Pensei que fosse algum efeito da câmera ou talvez um problema com a iluminação, mas algo me fez continuar olhando. A sombra parecia se mover de novo, um movimento sutil, como se algo estivesse lentamente caminhando pela escuridão. Eu me inclinei para mais perto da tela, tentando enxergar melhor. Meus olhos estavam fixos naquele canto da sala, onde a luz não conseguia alcançar totalmente. Não sabia dizer se estava vendo algo real ou se minha mente estava pregando peças. O que me assustava não era o que eu via, mas o que eu sentia. Uma sensação estranha de que algo estava ali, esperando ser descoberto. O ar no meu quarto parecia ter ficado mais pesado e meu estômago revirava com uma ansiedade que eu não conseguia explicar. O tempo parecia ter parado. Meus olhos estavam colados na tela e a sombra no canto começou a se definir. Não era apenas uma mancha, era uma figura. Ainda estava longe demais para ver detalhes, mas eu sabia que não era só a minha imaginação. Alguém ou algo estava se movendo naquela sala. A figura parecia humana, mas algo estava fora de lugar. A maneira como se movia era errada. Não posso descrever de outra forma. Seus movimentos eram lentos, quase como se estivesse sendo puxada para a luz, contra a própria vontade. E então, de repente, ela parou, ainda envolta em sombras, mas próxima o suficiente para que eu soubesse que estava olhando para a câmera. Meu coração disparou. A sensação de que estava sendo observado aumentou 10 vezes. Era como se, de algum modo, a coisa soubesse que eu estava ali, assistindo. Não conseguia ver os olhos, mas sabia que estavam me encarando, me estudando. Foi aí que a coisa começou a se mover de novo, mas dessa vez em direção à câmera. O rosto, ou o que deveria ser um rosto, estava coberto por sombras escuras. Mesmo assim, a intenção era clara. Aquilo estava vindo diretamente para mim. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se, de alguma forma, aquilo estivesse me vendo do outro lado da tela. Não era apenas uma transmissão ao vivo. Era uma conexão, algo perturbadoramente pessoal. A figura parou bem na frente da câmera e naquele momento tive a certeza de que aquilo não era humano. O rosto parecia deformado, como se estivesse fora de foco, borrado. Eu não conseguia distinguir olhos, boca ou nariz, mas a presença era esmagadora. Minha respiração estava acelerada e um suor frio começou a escorrer pela minha testa. Queria desligar, fechar a página, mas não conseguia mover um músculo. De repente, a transmissão começou a falhar. A imagem tremeu e sons distorcidos começaram a ecoar pelos alto-falantes do meu computador. Um zumbido fraco misturado com o que pareciam ser sussurros. Meu corpo estava paralisado de medo. Aquilo era real. A figura na tela desapareceu por um segundo, como se tivesse se fundido com as sombras ao redor. Quando reapareceu, estava mais perto, quase colada à lente da câmera. Fiquei sem fôlego. A sensação de que aquilo estava me observando ficou insuportável. Antes que eu pudesse reagir, a tela ficou preta. A transmissão havia acabado. Fiquei encarando a escuridão, com o coração disparado e o corpo tenso. Tentei atualizar a página, mas o link estava fora do ar. Não havia mais transmissão. Tentei voltar ao fórum, mas o post também tinha sumido. Eu deveria ter ficado aliviado,
A transmissão acabou, o site desapareceu, mas a sensação de que algo estava errado não foi embora. Na verdade, só piorou. Fiquei ali, sentado na frente do computador, incapaz de me mexer, sentindo o peso da presença daquela figura, como se ainda estivesse me observando. Mesmo depois de desligar o computador, não consegui dormir. Olhei ao redor do quarto várias vezes, convencido de que algo ou alguém poderia estar lá comigo. O medo não vinha apenas do que vi na tela, mas do que sentia. Era como se aquilo tivesse atravessado a barreira do digital e entrado na minha vida real. Desde aquela noite, nunca mais voltei à Deep Web. Algumas coisas, percebi, não devem ser vistas. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. E até hoje, às vezes, sinto como se estivesse sendo observado, como se aquela figura, aquela coisa, ainda estivesse ali, em algum lugar, esperando. Ser enfermeira nunca foi fácil, mas eu sempre tive um forte senso de empatia e um desejo de ajudar os outros. No hospital, vivemos diariamente com o sofrimento e a perda, mas também há momentos de esperança e recuperação que nos dão força para continuar. Contudo, o que aconteceu naquela ala em particular, algo que nunca pude esquecer, me fez questionar tudo. Era uma noite tranquila, ou o mais tranquila possível para um hospital. Eu estava de plantão na ala de cuidados paliativos, onde o silêncio sempre parecia mais pesado, carregado com o peso da inevitabilidade. Meus passos ecoavam suavemente pelos corredores enquanto verificava os pacientes, certificando-me de que estavam confortáveis. Era meu trabalho, minha rotina. Mas naquela noite havia algo diferente. O paciente em questão era um homem idoso em estado terminal. Seu corpo estava frágil, mas sua mente permanecia aguda, embora perturbada. Ele me dizia repetidamente que via uma figura negra, uma sombra no canto do quarto todas as noites. A princípio, pensei que fossem delírios causados pela doença ou pelos medicamentos. Uma manifestação do medo que ele sentia ao se aproximar do fim. Entrei em seu quarto, como fazia todas as noites, com um sorriso tranquilizador no rosto, tentando afastar qualquer preocupação que ele pudesse ter. O ar no quarto era pesado, quase sufocante, e a luz fraca das lâmpadas fluorescentes lançava sombras dançantes nas paredes. A cortina ao lado da janela balançava suavemente com a brisa noturna, criando um jogo de luz e escuridão que parecia mais sinistro do que deveria. Ele me olhou com olhos cansados, mas cheios de uma urgência que me desarmou. Ela está aqui, Aiko. Está me esperando, sussurrou, sua voz fraca, mas carregada de medo genuíno. Meu estômago se revirou, mas mantive a compostura. Segurei sua mão fria e tentei confortá-lo, dizendo que estava seguro, que era apenas sua imaginação. Mas no fundo, uma parte de mim começou a duvidar. As noites seguintes foram marcadas pela mesma rotina inquietante. Cada vez que entrava no quarto, ele me contava sobre a figura negra. Ela está mais perto, Aiko. Não posso escapar, dizia, a voz tremendo. Eu queria acreditar que era apenas o desespero de um homem à beira da morte, mas algo na maneira como ele falava me perturbava profundamente. Comecei a observar o quarto com mais atenção. As sombras nas paredes pareciam se alongar, esticando-se como se tentassem alcançar algo. A temperatura no quarto parecia cair drasticamente, e mesmo com o ar-condicionado desligado, eu sentia um frio que penetrava nos ossos. Havia um silêncio sufocante
interrompido apenas pela respiração irregular do paciente e pelo som distante das máquinas de monitoramento. Certa noite, quando estava no turno da madrugada, decidi ficar no quarto por mais tempo, esperando para ver se algo acontecia. Sentei-me ao lado da cama, segurando a mão do paciente, enquanto ele olhava fixamente para o canto do quarto, os olhos arregalados de terror. O relógio na parede marcava cada segundo com uma precisão quase torturante, e o tempo parecia se arrastar. De repente senti uma presença. Era como se algo estivesse ali, invisível, mas tangível. O ar ficou denso e a sensação de frio aumentou. Minha pele se arrepiou e, por um momento, tive certeza de que algo se movia na escuridão. Virei-me rapidamente, mas não vi nada além de sombras. No entanto, o paciente parecia ver mais. Seus olhos estavam fixos em algo que eu não podia ver, e ele apertou minha mão com força, como se estivesse se agarrando à vida. Aiko, por favor, não a deixe me levar, ele implorou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senti um nó na garganta, mas tudo o que pude fazer foi sussurrar palavras de conforto, mesmo que eu mesma começasse a duvidar delas. Na noite em que o paciente faleceu, a atmosfera no hospital parecia ainda mais opressiva. O quarto estava mergulhado em uma escuridão quase total, com apenas a luz fraca do corredor filtrando pela porta entreaberta. Entrei no quarto com um pressentimento de que algo terrível estava para acontecer. Ele estava pálido, a respiração irregular, e seus olhos estavam fixos no canto do quarto. Ela está aqui. Ela veio me buscar. Foram suas últimas palavras antes de seu corpo se contorcer em um espasmo final. Quando sua mão perdeu a força na minha, um arrepio gelado percorreu minha espinha. A figura negra que ele tanto temia agora parecia estar ali, invisível, mas presente. O monitor ao lado da cama apitou, indicando que ele havia partido. Senti um peso esmagador no peito e uma onda de tristeza e alívio ao mesmo tempo. Eu queria acreditar que ele estava em paz agora, mas o quarto ainda parecia imerso em uma presença que eu não conseguia explicar. Saí do quarto, fechando a porta atrás de mim, mas a sensação de frio e opressão me seguiu pelo corredor. As luzes pareciam mais fracas e os sons do hospital mais distantes. Algo havia mudado e eu sabia que, de alguma forma, o que ele temia ainda estava lá. Os dias que se seguiram à morte do paciente foram perturbadores. Sempre que eu passava pelo quarto, sentia uma presença fria e sufocante, como se algo me observasse. As luzes dentro do quarto piscavam ocasionalmente e o ar parecia mais pesado ali. Não importava quantas vezes o quarto fosse limpo ou rearranjado. A sensação de opressão nunca desaparecia. Em mais de uma ocasião, ouvi sussurros vindo do interior do quarto, mas quando me aproximava, não havia ninguém lá. Os colegas que passavam pelo corredor também comentaram sobre a sensação estranha ao passar por aquele quarto específico, mas todos atribuíam isso ao peso emocional de ter perdido um paciente ali. Uma noite, ao fazer minha ronda noturna, parei em frente ao quarto e por impulso abri a porta. O quarto estava vazio, como sempre, mas a temperatura parecia cair instantaneamente. O frio era tão intenso que fazia meus ossos doerem e minha respiração saía em nuvens visíveis. Dei um passo para dentro e imediatamente senti uma pressão em meu peito, como se o ar tivesse sido sugado para fora da sala. De repente, as luzes piscavam novamente e por um breve momento,
pensei ver uma sombra movendo-se no canto do quarto, exatamente onde o paciente havia dito que a figura estava. Senti meu coração disparar e uma onda de pânico tomou conta de mim. Corri para fora do quarto, fechando a porta com força, e prometi a mim mesma que nunca mais entraria ali. A sensação de ser observada se intensificava a cada noite. O quarto do paciente parecia me atrair, uma força invisível que me chamava para enfrentar o desconhecido. Eu sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo, não apenas para entender, mas para encontrar algum tipo de resolução. Numa madrugada especialmente silenciosa, decidi que enfrentaria meus medos. Preparei-me com cuidado, levando comigo uma pequena lanterna de emergência e o amuleto que minha avó me dera, prometendo proteção contra o mal. O hospital estava deserto, com apenas o som distante de monitores e o ocasional murmúrio de funcionários passando pelos corredores. Quando cheguei ao quarto, a atmosfera parecia ainda mais opressiva do que o normal. O corredor estava mergulhado em uma penumbra profunda e a luz fraca das lâmpadas parecia insuficiente para dissipar a escuridão. Meu coração batia acelerado enquanto me aproximava da porta e senti um frio penetrante que parecia vir de dentro do próprio edifício. Abri a porta com um estalo baixo e a sensação de frio se intensificou instantaneamente. O ar no quarto estava denso, quase sólido, como se uma camada invisível de opressão cobrisse cada superfície. A luz da lanterna projetava sombras longas e distorcidas nas paredes, criando formas sinistras que pareciam se mover com uma vida própria. O silêncio no quarto era quase palpável e cada pequeno som, o zumbido distante dos aparelhos e o próprio som da minha respiração, parecia amplificado. Meus pés ecoavam levemente no chão e o ar frio fazia com que eu visse a minha respiração em nuvens brancas. As sombras nas paredes pareciam se esticar e se contorcer, como se estivessem se estendendo para me envolver. Apontei a lanterna para o canto do quarto, onde o paciente sempre dizia que a figura negra se manifestava. O feixe de luz atravessou as sombras, revelando o canto escuro com uma clareza perturbadora. Por um breve instante, a luz revelou uma forma indistinta, uma sombra que parecia se moldar e se mover lentamente. A figura era difusa, mas a sensação de sua presença era palpável e aterrorizante. O frio no quarto parecia quase vivo, intensificando-se de forma implacável. Meus dedos estavam congelados e a sensação de sufocamento aumentou, como se a própria sala estivesse tentando me prender. Mantendo meu amuleto apertado contra o peito, sussurrei uma prece silenciosa, uma súplica para proteção e força. Então, a sombra parecia se agitar, estendendo-se em minha direção, como se tentasse alcançar a luz da lanterna. O ar ficou mais denso e a temperatura caiu ainda mais, tornando a sensação quase insuportável. Fechei os olhos por um momento, tentando acalmar o coração acelerado, e quando os abri novamente, a sombra parecia recuar lentamente, como se estivesse sendo puxada para longe pela luz. O frio começou a diminuir gradualmente, e a sensação de opressão no quarto começou a dissipar. O ar ficou um pouco mais leve, e a temperatura voltou a um nível suportável. Eu ainda estava tensa, mas um sentimento de alívio e exaustão tomou conta de mim. Saí do quarto, sem olhar para trás, sentindo que algo havia mudado. Embora a presença parecesse ter enfraquecido, sabia que a sombra, ou o que quer que fosse, ainda estava lá, escondida em algum lugar.
Nunca contei a ninguém sobre o que experimentei naquela noite, mas desde então sempre passo pelo quarto com um respeito silencioso e uma cautela constante, sabendo que o desconhecido pode nunca realmente nos deixar. Eu, desde novinha, acreditei no sobrenatural. Mas uma coisa é acreditar, e outra é viver uma experiência tão intensa que te faz questionar o que é real. Trabalho como professora de ensino fundamental e, ao longo dos anos, vi muitas crianças enfrentando dificuldades, mas nada poderia me preparar para o que aconteceu naquela noite. Era uma sexta-feira à noite e eu estava exausta. Havia sido uma semana difícil na escola, com provas e avaliações, e eu mal via a hora de me jogar na cama e descansar. Ainda assim, por alguma razão, aquela noite tinha algo diferente no ar. O apartamento estava silencioso demais. Eu sentia um peso estranho, uma sensação de que algo estava errado, mas tentei ignorar. Pensei que era apenas cansaço acumulado. Eu estava quase adormecendo quando ouvi um som suave, como um sussurro, vindo de algum lugar no meu quarto. Meu corpo ficou tenso. Abri os olhos devagar e olhei ao redor, mas não vi nada de imediato. O quarto estava do jeito que sempre esteve. A luz suave do abajur iluminando apenas uma parte da parede, as cortinas balançando levemente com a brisa noturna. Foi então que eu a vi. No canto do quarto, perto da porta, havia uma menina. Ela estava parada, com as mãos juntas na frente do corpo, e seus olhos tristes pareciam fixos em mim. Meu coração quase parou naquele momento. Não era uma criança qualquer. Eu a conhecia. Era Haruka, uma das minhas alunas. Ela tinha falecido tragicamente há alguns meses em um acidente de carro. O impacto da sua perda foi devastador para toda a turma. E para mim foi algo que eu nunca consegui superar completamente. Ver Haruka ali, no meu quarto, foi como um choque na alma. Ela não parecia um fantasma, ao menos não da maneira que as pessoas descrevem. Não estava transparente nem flutuava. Haruka parecia tão real quanto qualquer outra criança. Mas o que mais me abalou foi a expressão em seu rosto. Havia uma tristeza profunda, um desespero tão palpável que eu podia senti-lo como um peso no peito. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Meu corpo inteiro estava congelado. E a única coisa que eu conseguia fazer era olhar para ela, tentando entender o que estava acontecendo. Haruka deu um pequeno passo em minha direção. O ar no quarto ficou gelado de repente, como se toda a temperatura tivesse caído em segundos. Eu podia ver a respiração saindo da minha boca em pequenos vapores e um arrepio percorreu minha espinha. O medo estava ali, mas ao mesmo tempo havia uma conexão profunda entre nós, algo que transcendia o pavor. Ela não disse nada, apenas me olhou com aqueles olhos cheios de dor. Eu sabia que ela estava ali por uma razão, mas não conseguia entender o que era. Estava paralisada pela mistura de tristeza e terror que me envolvia. Foi então que senti algo ainda mais estranho. O quarto, que já estava frio, parecia estar sendo preenchido por uma presença que não era apenas de Haruka. Era como se houvesse uma escuridão ao redor dela, algo que a cercava e a mantinha presa naquele estado de desespero. Meu instinto gritou para que eu fizesse algo, mas eu não sabia o quê. Finalmente consegui quebrar o silêncio. Haruka. Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Eu não sabia o que dizer, mas precisava tentar. Você está aqui? Por quê? Ela não respondeu.
Apenas se aproximou mais até estar a poucos metros da minha cama. Agora eu podia ver melhor o seu rosto. Havia lágrimas descendo por suas bochechas, e a tristeza que emanava dela era esmagadora. Eu podia sentir o desespero como se fosse meu. De repente, tudo ficou claro. Ela estava presa. Haruka não conseguia ir embora. Algo ou alguém a estava segurando e ela estava pedindo ajuda. Eu não sabia como lidar com isso, mas sabia que precisava tentar. Era minha responsabilidade, como professora, como alguém que cuidava dela em vida. No dia seguinte, procurei ajuda. Eu sabia que não poderia ignorar o que havia acontecido. Liguei para uma amiga minha que trabalhava como médium, alguém que já havia me contado histórias de encontros com espíritos. Eu nunca havia recorrido a algo assim antes, mas depois daquela noite, não tinha outra escolha. Quando contei a ela sobre Haruka, minha amiga não ficou surpresa. Ela disse que muitas vezes espíritos de crianças podem ficar presos por causa de sentimentos não resolvidos, especialmente quando sua morte foi inesperada. Haruka, ela explicou, estava em busca de paz, mas algo estava impedindo sua passagem. Marcamos uma sessão espiritual para tentar libertar Haruka. Eu nunca havia participado de algo assim e confesso que estava nervosa. Mas algo dentro de mim sabia que isso precisava ser feito. Na noite da sessão, voltamos ao meu apartamento. Minha amiga trouxe incensos, velas e alguns outros itens que, segundo ela, ajudariam a purificar o ambiente. Sentamos no chão, em silêncio, enquanto ela começava a conduzir o ritual. Pouco depois de começarmos, a temperatura no quarto caiu novamente, e eu soube que Haruka estava lá. O peso no ar era inconfundível, e o mesmo sentimento de tristeza tomou conta de mim. Minha amiga começou a falar, pedindo que Haruka se manifestasse, que dissesse o que precisava para encontrar a paz. Não houve palavras, mas de repente senti uma leveza, como se algo estivesse sendo liberado. Meu corpo relaxou e pela primeira vez em meses senti uma calma estranha. Minha amiga sorriu suavemente e me disse que Haruka estava pronta para seguir em frente. Naquela noite, enquanto eu deitava para dormir, a mesma sensação de presença que me atormentava havia sumido. O quarto parecia mais leve e a tristeza que Haruka carregava havia desaparecido. Antes de adormecer, tive a impressão de ver uma luz suave no canto do quarto, como se fosse uma despedida silenciosa. Desde então, nunca mais vi Haruka, mas sei que ela encontrou a paz que tanto buscava. Essa experiência me mostrou que o sobrenatural é muito mais do que histórias assustadoras. Eu sempre fui o tipo de pessoa que busca a lógica em tudo. Histórias de fantasmas, espíritos e lugares assombrados sempre me pareceram fruto da imaginação exagerada das pessoas, e eu nunca dei muita atenção a elas. Como arquiteto, eu aprendi a ver o mundo de uma forma prática, analítica. Sempre há uma explicação, uma causa e um efeito. Então, quando recebi uma proposta para avaliar a possível restauração de um antigo templo em uma vila rural, não pensei duas vezes. Não por causa das histórias que diziam que o lugar era assombrado, isso eu descartei de imediato, mas pela oportunidade de trabalhar em um projeto que unisse arquitetura tradicional e renovação. Eu estava errado em muitas coisas naquela viagem. O templo, chamado de Jikandi, ficava em uma vila praticamente abandonada, cercada por montanhas. Havia rumores de que, décadas atrás,
Rituais estranhos aconteciam lá, algo sobre espíritos sendo invocados para proteger a vila. Obviamente, eu encarei tudo isso como lendas locais, histórias contadas para impressionar turistas ou afastar curiosos. Quando cheguei à vila, fui recebido por um dos últimos moradores. Um senhor de idade com rugas profundas e um olhar que parecia carregar a história de toda a vila em seus olhos. Ele me contou que o templo estava em ruínas há anos e que a população acreditava que restaurá-lo traria má sorte. Havia até quem dissesse que mexer no templo despertaria aqueles que dormiam lá. Eu apenas ri e continuei com o plano. Afinal, histórias como essa sempre aparecem em locais antigos e isolados. Eu estava ali para trabalhar, não para me deixar levar por superstições. O caminho até o templo era cercado por uma densa floresta. As árvores, altas e sombrias, pareciam sussurrar ao vento, mas eu ignorei os sons. Ao chegar, o templo se ergueu diante de mim, uma estrutura magnífica, mesmo em seu estado de decadência. O telhado estava quebrado em várias partes, a madeira apodrecida e a vegetação havia tomado conta de parte da construção. Ainda assim, era uma obra impressionante. Eu conseguia imaginar o esplendor que aquele lugar já teve em tempos passados. Enquanto caminhava pelo terreno, tirando fotos e fazendo anotações, comecei a perceber algo estranho: as sombras. As árvores ao redor lançavam formas incomuns no chão, e eu jurava que elas se moviam de maneira errática, como se tivessem vontade própria. Mas, claro, sombras são apenas sombras, certo? A posição do sol, o movimento das folhas, era a explicação mais lógica. Até os sussurros começaram. No início, eram sons baixos, quase imperceptíveis. Eu achava que era o vento passando pelas árvores, talvez a estrutura do templo rangendo. Continuei trabalhando, ignorando as distrações, mas os sussurros pareciam ficar mais altos e, por um momento, tive a impressão de ouvir meu nome, Haruto, como um chamado distante vindo das profundezas do templo. Parei por um segundo, respirei fundo e olhei ao redor. Não havia ninguém ali além de mim, apenas o vento. Mas a sensação de estar sendo observado era palpável. Algo no ar parecia mais pesado, mais denso. Tentei afastar esses pensamentos e voltei ao trabalho. Estava ali para avaliar o estado estrutural e não para me deixar influenciar por lendas e superstições. Tudo isso tinha uma explicação. No final da tarde, o sol começou a se pôr e as sombras no templo cresceram. As formas dançantes nas paredes ficaram mais evidentes e os sussurros, agora inconfundíveis, ecoavam ao meu redor. Mais de uma vez, tive a impressão de ver algo se mover pelo canto do meu olho. Formas escuras que desapareciam assim que eu olhava diretamente. Meu coração começou a acelerar. Eu sabia que estava sozinho, mas a sensação de ser observado era intensa demais para ignorar. Decidi que era hora de ir embora. À medida que caminhava de volta pela trilha que levava à vila, os sussurros me acompanharam. O vento soprava mais forte e cada passo que eu dava parecia ecoar pelo silêncio da floresta. Eu repetia para mim mesmo que era apenas o vento e a minha imaginação. Mas ainda assim, comecei a caminhar mais rápido, quase correndo em alguns momentos. O peso daquela sensação de ser seguido era insuportável. Finalmente, quando cheguei à vila, os sons cessaram e a atmosfera ao meu redor pareceu voltar ao normal. Depois de voltar à cidade, tentei racionalizar o que havia acontecido naquele templo. Era óbvio que tudo aquilo
tinha explicações simples. O vento passando pelas árvores, as sombras criadas pela posição do sol, o ambiente isolado, jogando truques na minha mente. Mas mesmo agora, meses depois, algo ainda me incomoda. Eu nunca mais voltei àquele templo. O projeto de restauração foi arquivado e, honestamente, eu nunca fiz questão de retomá-lo. Cada vez que penso em Dikandi, uma parte de mim hesita. Talvez, apenas talvez, eu tenha sentido algo que não deveria ter sentido. Não sei. Prefiro acreditar que foi apenas o efeito de uma mente cética em um ambiente propício às superstições. Mas, se alguém me perguntar, eu direi, não havia nada lá. Apenas o vento e as sombras.